Olha, e desde ontem que Maceió parou a vacinação contra a Covid-19 para a primeira dose. Nós vamos agora voltar ao vivo com a repórter Maria Maciel, que está na Secretaria de Estado da Saúde e vai nos passar novas informações sobre esse assunto. E o que a gente quer saber é exatamente isso. Vão chegar novas doses? O Brasil me parece que já recebeu um grande lote aí de mais de 600 mil doses. Essas doses já estão vindo para cá, para Maceió, para Alagoas. Como é que está a situação? Maria, nos traz notícias boas, Maria. Essas doses já estão sim a caminho, Wilson. Um lote da Pfizer chega agora no final da tarde e também da Coronavac durante a madrugada. Então a gente vai ter aí mais um quantitativo aí, mais de 35 mil doses de vacinas contra a Covid-19. E é sobre isso que eu converso com o secretário de Estado da Saúde, Alexandre Aires. Boa tarde, secretário. É importante, né, a chegada dessas novas doses para a gente poder retomar, pelo menos aqui em Maceió, né, que deu essa parada, essa vacinação. Muito importante a chegada e importante também a retomada da vacinação das gestantes e das puérperas, e especificamente com essas doses de Pfizer e de Coronavac. Então eu saí para falar com vocês, mas estou em reunião com os representantes dos municípios alagoanos, com a minha equipe, para que a gente possa definir essa distribuição assim que as doses chegarem a Alagoas. Isso, essa retomada ela foi autorizada, né, pelo Ministério da Saúde até, mas precisa chegar essas novas doses para que essas grávidas e puérperas possam então se vacinar. Essas doses precisam chegar e o Ministério precisa mandar mais doses. A gente precisa seguir avançando e aproveitar esse momento de redução da ocupação hospitalar para a gente imunizar mais rapidamente toda a nossa população. Então a gente tem cobrado do Ministério e eles têm nos dado esse retorno de que semanalmente essas quantidades aumentarão para que a gente possa acelerar a vacinação. Falando em quantidade, esse número é bem pequeno, né, considerando as últimas remessas. Muito pequeno, e hoje de manhã eu fiquei até frustrado quando eu vi o quantitativo, mas pensando, Maria, o importante é chegar. O que a gente não pode ficar é parado sem vacinar, como está aqui o município de Maceió e outros municípios, porque as doses simplesmente acabaram. Então, por um lado, a gente tem buscado acelerar essa vacinação, apoiando os municípios, mas, por outro lado, a gente precisa também do apoio do Ministério da Saúde com essa rotina na remessa das doses. Agora, isso ainda não se tornou uma coisa automática, né? Toda semana, dia tal, chega uma nova remessa, porque o Ministério depende também aí dos fornecedores? Isso atrapalha muito, né, a nossa programação. É por isso que aqui a gente decidiu não lançar nenhum tipo de cronograma, porque a população fica agitada, ansiosa, na expectativa de iniciar a vacinação da sua idade. E sem a certeza da vinda das doses, a gente não pode fazer isso com o nosso cidadão. Então a gente prefere aguardar as pautas do Ministério e aí sim definir as idades que serão contempladas. Com relação à ocupação hospitalar, a gente sabe que tem caído nos últimos dias. Isso, a tendência, como a gente já esperava, era que durante o mês de julho, com a aceleração da vacinação, a gente tivesse essa diminuição. Alagoas, mais uma vez, superou uma onda da pandemia sem colapsar a rede. Nós chegamos ali quase que no limite, 93%, 94%, mas hoje estamos já meio que estabilizados, abaixo de 70%. O Maceió já está abaixo de 60%. O interior ainda requer uma maior atenção. Lembrando, Maria, o Wilson e todos que estão assistindo, isso não pode ser um salvo-conduto. A gente continua em pandemia. Então a população precisa continuar usando máscara e evitando aglomerações. Lembrem do ano passado, que quando a gente achou que estava tudo resolvido, a pandemia voltou com muita força. Então, para que não ocorra novamente esse ano, vamos nos cuidar, aproveitar a sequência da vacinação para que a gente supere isso de maneira definitiva. Agora, com relação à nova edição do decreto, deve trazer novidades, vai manter como está? Olha, eu estou saindo em instantes para o Palácio do Governo, o governador está no interior. Eu já tenho uma posição aqui da saúde, vou levar para dialogar com o governador e com os demais componentes do gabinete de crise. E a expectativa é que até o final do dia a gente anuncie para a sociedade as novas regras do novo decreto. E, secretário, falando ainda sobre vacinação, a Associação dos Municípios Alagoanos, a AMA, recomendou aí aos municípios, né, que as pessoas que quiserem ficar escolhendo as vacinas sejam colocadas no final da fila. Como é que o senhor vê essa situação? Olha, eu vi essa manifestação da AMA, eu acho coerente, e já que a gente não pode contar com a consciência de alguns cidadãos, uma consciência espontânea, vamos chamar assim, a gente precisa forçar a partir dessas decisões
punitivas, não deixam de ser decisões punitivas, para que não haja esse ato de egoísmo. Não tem outra palavra, nem outro adjetivo, é um egoísmo do cidadão que tem o direito de se vacinar, chegou o seu momento e ele quer escolher a dose, ou escolher o tipo do imunizante. Então não é justo, e a autorização do Ministério da Saúde de que seja utilizada, por exemplo, a Coronavac, para a vacinação das gestantes e das puérperas, demonstra que todas as vacinas têm a sua eficácia comprovada e são aprovadas pela Anvisa. E com a chegada dessas vacinas, como é que vai ser essa distribuição? Ainda hoje ou só amanhã pela manhã? A distribuição é imediata, ainda hoje alguns municípios, claro que aqueles que têm mais facilidade, Maceió e os da grande Maceió, já podem pegar e a partir daí dar sequência à sua vacinação. Ok, obrigada então, secretário, pelas informações. Lembrando então que a vacinação aqui em Maceió está suspensa, a vacinação para a primeira dose. A segunda dose está mantida nos 8 pontos aí da cidade, né, que tem essa vacinação. O ônibus da vacina hoje não está funcionando porque passa por manutenção, mas amanhã retoma a vacinação também. Então, com a chegada dessas doses, né, a gente aguarda então um novo cronograma aí definido pela Prefeitura de quando vai ter essa retomada da vacinação aqui em Maceió. Eu volto com você, Wilson. Muito bem, Maria, muito obrigado. Aproveitando, eu sei que o secretário está bastante dinâmico agora por conta da sua agenda, ele estava no meio da reunião e saiu para trazer essas informações e daqui a pouco volta, vai lá para o Palácio para trazer informações também da sua equipe para a questão do decreto que saiu um pouco mais tarde aí, anunciado pelo governador. Mas, secretário, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua informação aqui no nosso público. Em relação ao Ministério da Saúde, que acabou mais uma vez dizendo que as categorias dos bancários e dos profissionais dos Correios seriam contempladas também com a vacinação. Quer dizer, ele falou que aconteceria isso, mas não trouxe a quantidade de vacinas disponíveis. O que está sendo dito para as secretarias em relação a essa situação? Por incrível que pareça, Wilson, não está sendo dito absolutamente nada. Nós fomos informados pelas redes sociais e pela imprensa que os bancários e que os trabalhadores dos Correios seriam incluídos como grupo prioritários. Eu faço aqui a ressalva de que desde o início o Alagoas tinha e tem esse entendimento, mas nós assumimos um compromisso de seguir o Plano Nacional de Imunização. O que a gente espera é que o Ministério, além de anunciar através de redes sociais e da imprensa, que ele coloque no papel essa autorização de forma organizada e que principalmente garanta as doses para que os estados possam avançar com a vacinação desses grupos prioritários.